Amém? Estão animados? Mais uma sexta na presença de Deus. Nós estamos tendo essa rica oportunidade de mergulhar na palavra. Então eu gostaria que vocês abrissem o coração, entregassem os seus pensamentos a Deus, porque é importante vocês estarem aqui inteiros, amém? Para que o Senhor vai fazer aqui. Como muitos de vocês já sabem, neste ano o pastor Wagner nos convidou a estar trabalhando essas imersões aqui no templo, porque é uma grande oportunidade para cada um de nós aprendermos um pouco mais, porque o culto é tão rápido, né? É tão rápido o momento de culto, então esse é um grande momento de mergulhar na palavra. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, nós estamos aqui em Tua presença, pedimos ao Senhor que esteja em nosso meio, manifestando a Tua graça, abrindo o nosso entendimento. Ó Pai querido, a Tua palavra diz que o Espírito Santo de Deus nos lembraria, nos ensinaria todas as coisas, ó Pai. E nós pedimos a presença do Teu Espírito em nós, ó Pai querido, e através de nós. Usa-nos como canal de bênção em Tuas mãos. Toma a vida do Jorginho, ó Pai querido, que ele possa cada vez mais em Tua presença ser útil para o Senhor, ó Pai querido, para o reino de Deus, para o Rei Jesus, ó Pai querido, nesse lugar. Pai querido, abençoa cada um que se dispôs, deixou a sua casa, Pai querido, mesmo cansado, ó Pai querido, com muitas coisas para resolver, mas, ó Pai querido, tirou esse momento para estar aqui, ó Deus, aprendendo um pouco mais. Isto é santo, ó Pai querido. Então eu peço que o Senhor abençoe cada um, ó Pai querido, que está aqui de forma grandiosa, ó Pai querido, e que cada aprendizado aqui possa germinar em nosso coração, possa ruminar, ó Pai querido, em nossa mente, para que nós possamos cada dia mais crescer no Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Para as pessoas que não são dessa igreja, aqui à esquerda, à direita de vocês, talvez, tem banheiro e água lá embaixo, tá? Nós vamos ter às 8h30, nós vamos ter um intervalo, um coffee break. Vocês vão descer essa escada, vai ser no salão aqui embaixo, tá bom? Graça e paz, boa noite, tudo bem? Amém? Se não for perder muito, quem está à esquerda, quem está à direita, quem está atrás, queria tanto vocês mais pertinho, aí eu olho só nesse foco aqui, ó. Se puder, né? Agora se não puder, aí vem do mesmo jeito. Não, aqui mesmo, é só para fechar esse. Está começando a ficar mais bonito, tá vendo aí, ó? Pessoal, até todo mundo se comportar aí, eu sou grato a Deus mais uma vez, nós estamos aqui para falarmos da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus. E tivemos em abril o imersão, se eu não me engano, dia 8 de abril, e nós falamos sobre o tabernáculo, né? Tivemos aqui 3 horas de bate-papo sobre o tabernáculo, muitas figuras dentro do tabernáculo. Abra a nossa mente para o estudo do Evangelho. Se a gente tem dificuldade com Mateus, Marcos, Lucas e João, é porque nós não estudamos o tabernáculo. E hoje nós vamos bater um papo aqui sobre: entendes tu o que lês? Qual é a ideia do nosso bate-papo aqui? Falei domingo aqui na igreja, quando eu estive aqui para avisar sobre esse encontro nosso. A maior dificuldade nossa para ler a Bíblia, oi Olé, Deus te abençoe, querido. A maior dificuldade nossa para ler a Bíblia, quando nós deparamos com a Bíblia, é justamente o fato de alguns abismos
que a gente precisa de vencer. A Bíblia não é um livro fácil de ser lido, né? O livro caçula da Bíblia já tem 2000 anos. O livro caçula já tem 2000 anos. Quem escreveu não está aqui perto de nós. Se eu escrever um livro, e você estiver lendo o livro que eu escrevi na sua casa, se alguma página do livro que eu escrevi você não entendeu, eu tenho certeza que eu vou receber um WhatsApp seu. Jorge, me explica esse segundo parágrafo aqui. A gente não tem aqui Paulo, Mateus, Lucas, os autores da Bíblia, para a gente mandar um WhatsApp. Não entendi essa parte aqui não. Então, esse é um abismo que nós precisamos de vencer. Abismo, né, dos autores, a linguagem, a dificuldade de ler a Bíblia hoje. Tem gente que começa a ler a Bíblia e que com 5 minutos o espírito profético do sono toma posse da vida dele e começa a babar. Eu não gosto de chamar a atenção, já fiz muito isso, de usar o microfone da igreja para ficar falando. Tem crente que fica até 2 da manhã no Facebook, mas não lê 5 minutos da Bíblia. Tem crente que todo dia se encontra com ele lá na banca comprando jornal para ler, mas não lê a Bíblia. Eu já usei muito microfone para falar isso, mas hoje eu não cheguei na conclusão que não vale a pena falar mais não. Porque quem vai na banca para comprar um jornal, porque o jornal, a leitura do jornal satisfaz. Quem fica até 2 da manhã nas redes sociais, no Facebook, é porque satisfaz. Se eu não estou sentindo satisfatório na leitura da Bíblia, se a Bíblia não está me satisfazendo, eu vou fechar a Bíblia, vou dormir, ou vou pegar o celular, ou vou ver televisão, ou vou dormir, né? Porque a Bíblia não é um livro fácil para ler. Então, quando é que a gente vai ter satisfação na leitura da Bíblia? Nós iremos ter satisfação na leitura da Bíblia quando aquilo que eu estou lendo, eu sei aonde eu estou pisando, eu sei aonde eu estou virando, eu sei para que lado eu entro. Isso vai gerando satisfação. Você tem convicção do que você está lendo. Mas ler a Bíblia só por ler não nos leva a lugar nenhum. Tem gente que já leu a Bíblia 100 vezes, quer dizer, 101 vezes, e vai ler 102 vezes. Mas se você perguntar qual o contexto da história do livro de Esther, essa pessoa que já leu a Bíblia 101 vezes vai falar assim: eu não tenho nem ideia. Mas já leu a Bíblia quantas vezes? Quantas vezes? Qual o contexto do livro de Ruth? Não sei. Então qual a graça de passar para 102? É melhor que você leia a Bíblia uma vez, porque como professor de escola dominical, como um bom crente, você precisa de ler a Bíblia toda. Pega de Gênesis, vai até Apocalipse, mesmo sem entender nada, mas você vai poder falar para todo mundo que você leu a Bíblia toda. É assim. Lendo a Bíblia toda, você tem uma ideia geral. E a ideia geral que nós temos da Bíblia toda, quando a gente lê ela toda, é: não entendi nada. Essa é a ideia geral. Aí não lê a segunda vez de Gênesis e Apocalipse, não. Você já tem uma ideia geral da Bíblia. Aí agora você vai ler ela, sabe como? Estudando. Porque ler é diferente de estudar. É mais ou menos assim. Você lê a Bíblia toda, aí você tem uma ideia geral da Bíblia. Aí depois da segunda vez você fala assim: não, eu vou ler todo o Pentateuco agora. Todo o Pentateuco. Aí você lê o Pentateuco de novo. Só ele, para você ter uma ideia geral do Pentateuco. Após a ideia geral do Pentateuco, você vai estudar o Pentateuco. Os contextos de Gênesis, os contextos de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Depois os livros históricos do Antigo Testamento, lê ele de novo, com uma ideia geral. Aí depois você estuda o contexto histórico daqueles livros. A mesma coisa, lê todos os profetas maiores. Depois o contexto histórico dos profetas maiores. A mesma coisa com os profetas menores. A mesma coisa com os evangelhos. A mesma coisa com o livro de Atos. A mesma coisa com as cartas de Paulo. A mesma coisa com as cartas gerais. A mesma coisa com o Apocalipse.
Então lê a Bíblia toda de forma geral. Depois pega por parte o Pentateuco geral e estuda o Pentateuco. É isso que nós temos que fazer. Por exemplo, gente, a nossa Bíblia, do jeito que ela está aqui, não é na forma cronológica. Você vai ler os livros proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel, entra nos profetas menores, mas lá não está no contexto, não está. Se você quer entender, eu quero estudar sobre o profeta Jeremias, você precisa de ler Jeremias, pega duas Bíblias, pega duas Bíblias, abre o profeta Jeremias, e a outra Bíblia abre o livro dos reis. Você só vai conseguir entender Jeremias com o livro dos reis aberto. Porque quando é que Jeremias profetizou? Quando tinha algum rei governando. E esse rei que está governando, a gente vai encontrar ele em qual livro? Livro dos reis. Eu quero ler o profeta Isaías. Então, lê Isaías junto com o livro dos reis. Onde é que Isaías está profetizando? Em uma época em que estava governando o rei fulano de tal. Ok? Tem profeta aqui nessa noite, amém? Você é um profeta que profetiza na época do rei Bolsonaro. O seu contexto é na época do rei Bolsonaro. Nós vencemos o rei PT. Faz parte do contexto. Não tem graça ficar estudando os profetas na ordem quem está lá. Por exemplo, tem profetas que foram antes do cativeiro, tem profeta que foi na época do cativeiro, tem profeta que foi depois do cativeiro. Então, lê do jeito que está aqui, você não vai conseguir entender a Bíblia. Eles pegaram uma coleção de livros, chamou de Pentateuco. Pegou esse livro e colocou numa gaveta, e chamou a gaveta de Pentateuco. Pegou uma coleção de livros, chamou de livros históricos do Antigo Testamento, colocou na segunda gaveta. Pegou uma coleção de livros, chamou de livros poéticos, colocou na terceira gaveta. Pegou uma coleção de livros, chamou de profetas maiores, porque tem mais páginas, eles profetizaram mais tempo, falou mais, escreveu mais, colocou numa gaveta chamada profetas maiores. A mesma coisa acontece com os profetas menores, a mesma coisa acontece com os evangelhos e o restante da Bíblia. Mas aí você tem que ler cada livro dentro do seu contexto, ok? Se alguém falar assim, abra sua Bíblia no livro de Ruth, você sabe onde está Ruth, porque você conhece o contexto do livro de Ruth. Quando o pregador fala assim, abra sua Bíblia no livro de Esther, é o momento que a gente, apesar que hoje muito usa celular, mas na época não tinha celular, era só papel. Quando mandava abrir no livro de Esther, profeta Ageu, era o tempo que só escutava a zoeirinha das folhas da Bíblia. Tss. Aí você não acha o livro de Esther, aí o Espírito Santo toca no seu coração, vai no profeta Índice. A gente vai para o profeta Índice. Mas se você conhece o contexto de Esther, você abre mais ou menos, a direção mais ou menos, deve estar mais ou menos aqui, porque você conhece o contexto. Então, não sai lendo por ler não. Estude junto com o contexto. Exemplo do Novo Testamento. Se você quer aprender como que começou a igreja lá em Corinto, tem gente que lê 1 Coríntios todinho, lê 2 Coríntios todinho e fala, nossa, eu li 1 e 2 Coríntios todinho, eu não achei nada sobre o início da igreja. Se você quer saber como que começou a igreja em Corinto, você vai ter que estudar Atos. Porque lá em Corinto, 1 e 2 Coríntios, não fala nada da igreja ali. O início da igreja fala onde? Lá em Atos, quando Paulo fez as viagens missionárias, lá na cidade de Corinto, ele abriu uma igreja. Eu quero estudar como que iniciou a igreja em Tessalônica. Você vai ler 1 e 2 Tessalonicenses e não vai achar nada. Porque se você quer saber como que começou a igreja em Tessalônica, você precisa estudar o quê? Atos, quando Paulo chegou lá na cidade de Tessalônica. A mesma coisa com os evangelhos, sobre os profetas maiores e profetas menores. Estuda os profetas, esse profeta profetizou no sul ou profetizou no norte?
é no sul. Então, quais os reis que governavam no sul? Foram vários reis, mas na época de Isaías, é o rei fulano de tal. Na época de Jeremias, é o rei fulano de tal. E o profeta Oséias, é do sul ou do norte? É do norte, mas quem era o rei? É tanto que, alguém aqui sabe qual o nome do rei, na época que o profeta Oséias profetizou? Alguém lembra? O nome do rei também era Oséias. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Porque às vezes, se você não estudar o contexto, não é só ler o livro do profeta Oséias. Oséias profetizou antes, no meio, depois do cativeiro. Não, antes do cativeiro. Mas no sul ou no norte? No norte. Quem é o rei que governava na época dele? Você vai estudar. Está tudo aqui, não está em hebraico, está em português, no livro dos reis. Aí você vai descobrir que o profeta Oséias profetizava na época do rei Oséias. Sabe por que é bom saber isso? Para evitar de você cair num erro que um pregador um dia cometeu. Pelo menos esse eu vi. Ele leu o contexto do rei Oséias, mas ele começou a pregar como se era o profeta Oséias. A mesma coisa aconteceu com um pregador, numa festa de círculo de oração. Pregador, famoso. Ele pregou um contexto do rei Jeroboão. Só que se você estudar o livro dos reis, junto com os profetas, você vai ver que Jeroboão foi o primeiro rei, depois que dividiu as tribos. Mais de 100 anos depois, tem um outro rei Jeroboão. Só que esse pregador, ele abriu no livro dos reis, no contexto de Jeroboão. E ele fechou a Bíblia e foi pregar. Só que ele pregou sobre qual Jeroboão? O Jeroboão, primeiro rei da tribo do norte. E começou a falar sobre idolatria. Só que o contexto que ele leu era um Jeroboão de mais de 100 anos depois do primeiro. Ele leu o contexto de Jeroboão, mas pregou sobre o contexto de Jeroboão de 100 anos antes. Quem está entendendo, diga amém. Quem não vai fazer isso, diga amém. Amém. Então a ideia é essa, gente. O nosso papel aqui é despertar você a estudar a Bíblia. Ler, você já leu. E quem não leu, dá um jeito de ler, E estude a Bíblia, estuda de uma forma correta, tá? E o que nós vamos trabalhar aqui hoje é uma ideia de uns contextos, tá? Eu quero só deixar um versículo aqui, na linguagem dessa Bíblia. O Salmo 119, o versículo 18 diz assim: abre meus olhos para que eu possa ver o que me mostrares das coisas maravilhosas que fazes. Sou inexperiente nesses assuntos, dá-me direções claras. Na sua Bíblia talvez está escrito assim: abre os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua palavra. Abra os meus olhos, ou seja, tira as escamas dos meus olhos, tira as barreiras dos meus olhos. Sabe o que é isso? Olha para mim. Eu estou lendo aqui, mas não estou conseguindo entender. Senhor, tira o que está entre os meus olhos. E a tua palavra, arranca, para que eu possa enxergar o que está aqui na tua palavra. Então nosso objetivo é a gente bater um papo aqui sobre essa ideia de alguns abismos que a gente precisa de vencer. Tá bom? Vamos lá, gente. Transpondo o abismo. Eu tenho dificuldade com a expressão dos textos da Bíblia, porque eu sou brasileiro, eu moro na capital de Ipatinga, Bom Jardim. A Bíblia foi escrita por um contexto totalmente diferente do meu, uma linguagem totalmente diferente da minha, em uma cultura que não tem nada a ver com a minha. Como que eu vou olhar para esta Bíblia, para o contexto dessa Bíblia? Vou ler e tentar trazer para 24 de junho de 2022. Professor de escola dominical, pregadores. Eu estou lendo um texto há mais de 2000 anos atrás. O livro Caçula tem 2000 anos. Eu estou lendo um texto. Eu preciso, tanto para ensinar, tanto para pregar, ler aquele texto e falar assim:
aqui nesse texto, Jesus fez isso. Mas se Jesus estivesse aqui hoje, 24 de junho de 2022, o que Jesus pegaria? Eu estou lendo aqui o Pentateuco, Moisés mandou falar isso. Mas se Moisés estivesse aqui hoje, ele mandaria falar o quê? Eu preciso de ler o ontem e aplicar ao hoje. Senão eu vou ficar apenas contando historinha do que aconteceu lá atrás. Se eu ensinar e pregar só o que aconteceu lá atrás, não passa de um livro de história, como muitos outros livros de história. Mas a palavra de Deus não é apenas um livro de história, a palavra de Deus é a palavra viva. Ela foi viva aquele dia, e aquela mesma história continua sendo viva hoje. Só que para que o Espírito Santo trabalhe nos corações, eu preciso de ser um instrumento usado no ensino, na pregação, para trazer aos ouvintes essa historinha de ontem, aplicar no hoje, e aí vai haver o que? Cura, conversão, porque, meu irmão, avivamento tem a ver com a palavra de Deus. E esse a ver com a palavra de Deus é: eu ouvi, eu compreendi, e pelo fato de eu ter compreendido, me restaurou e eu estou vivificado. Se nós ficarmos apenas na ideia de contar historinha, por exemplo, eu amo grego e hebraico, mas isso aqui no grego é isso, isso aqui no hebraico é isso, e daí? Se não trazer aplicação para nós hoje? Quem compreendeu, diga amém? Então vamos lá. Abismo. Precisamos transpor os abismos entre a Bíblia Sagrada. Transpondo abismos. Uma das razões para estudarmos hermenêutica é a necessidade de diminuirmos o distanciamento humano e divino entre nós e as Escrituras. É o estabelecimento da linguagem que cria a relação entre o invisível com o visível. Onde nós estamos? A nossa posição, a posição de Deus, essa ideia de nós, o espiritual. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus está falando comigo. Pelo menos eu estou lendo a Bíblia. Como é que é esse negócio de Deus está falando comigo? Senão a Bíblia acaba sendo um livro comum de leitura. A Escritura como livro humano. Por ser a Bíblia um livro antigo, de natureza humana, escrito por vários autores em diferentes épocas, línguas e lugares, composto de diversas formas e estilos literários, torna-se necessário para a sua interpretação a transposição dos abismos ou distanciamento. A Bíblia foi escrita por homens. Só que esses homens escreveram de acordo com a linguagem deles. Se você só escreve em português, então você vai escrever em português. Lá eles escreveram na linguagem que eles sabiam escrever. E eles colocaram dentro de um contexto normal deles. Se hoje nós olhamos para a Bíblia e falamos assim: meu Deus do céu, não consegui compreender esse contexto. No dia que eles escreveram naturalmente, porque tem a ver com o dia a dia deles. Só que esse negócio já passou, tem muitos anos. Aí nós temos que olhar para dentro daquele contexto, esmiuçar aquela ideia. Meu Deus do céu, o que esse cara quis dizer aqui? Aí a gente vai compreendendo aqui, compreendendo ali. Agora entendi. Aí você consegue trazer aplicação, ok? Abismo temporal. A Bíblia está séculos distante de nós. Seu último livro foi escrito no primeiro século da era cristã. Devemos saber transpor para os nossos dias as verdades eternas, sem nos perder no passado distante. A Bíblia foi escrito há anos. Abismo temporal. Tempo, nós estamos em 2022. 2022. Se eu falei que o livro Caçula já tem 2000 anos, e os do Antigo Testamento tem quantos anos? Então esse é um abismo que nós precisamos de vencer. Abismo temporal. Hoje é 24 de junho de 2022. O cara escreveu lá no ano X. Isso aqui foi escrito na época da igreja primitiva, as primeiras igrejas, quando Jesus veio aqui, ou na época de Moisés, época dos profetas. É um abismo que nós precisamos de vencer. Abismo temporal.
Claro que tem muitos exemplos, mas nós colocamos ali exemplo, as parábolas. Quando eu leio a parábola, eu preciso de entender que quando Jesus contava uma parábola, ele está ali andando na rua ali, conversando com seus discípulos. De uma hora para outra, ele conversando com seus discípulos, aí ele olhava, tinha um camarada lá com enxada, furando buraco lá, pegando a sementinha, julgando. Jesus olha aquilo, para os seus discípulos, ó, o semeador saiu a semear. Olha lá, você viu aquela, olha lá, você viu? Olha, presta atenção para você ver, fica de olho, quando ele julgar mais uma sementinha, olha lá, você viu? Onde caiu uma sementinha? Olha lá, aquela lá caiu mais na estrada, ó. Jesus ministrava de acordo com aquilo que ele estava vendo no momento. E aí, na hora que você for ministrar, é claro que a parábola da semente, como é comum também, aí todo mundo tem essa ideia de semear, fazer buraco, não fica difícil. Mas quando um exemplo está relacionado a algumas coisas que não é do nosso contexto, não faz parte do nosso Brasil, eu disse, meu Deus do céu, o que é isso aqui? O que quis dizer aqui? Então, abismo temporal, o tempo, quando foi escrito, por que usou essa linguagem? Esse abismo nós precisamos de entender. Quando você estiver estudando a Bíblia, ministrando uma BD, pregando, entende que você está em 2022 e que já tem muito tempo que foi escrita a Bíblia. Mas a palavra de Deus, ela é tão viva que quando você traz a aplicação, é como se os autores estivessem escrevendo ela agora e o Espírito Santo te dando ela agora para você ler. Amém? Abismo contextual. Olha o abismo contextual. Os livros bíblicos foram escritos para atender situações específicas de sua época, que já se perderam no passado. Mas ao serem incluídos no cano bíblico, eles passaram a ser relevantes para o povo de Deus em todas as épocas. Por isso, para entendermos melhor aquela hoje, é indispensável recuperar o contexto em que os livros foram escritos. Exemplo, pão da vida. Se eu abrir a Bíblia aqui agora, para pregar uma mensagem, ou para ministrar um estudo, para falar que Jesus é o pão da vida, todos vocês irão compreender a mensagem agora. Se eu virar para vocês e falar, irmãos, Jesus é o nosso pão da vida, muitos vão levantar a mão, aleluia, glória a Deus, hein, vai, vocês vão conhecer o contexto. Sabe por que vocês vão conhecer o contexto? Porque você acordou hoje de manhã, foi lá na padaria perto da sua casa e comprou pão. Alguns passou na padaria, comprou pão, levou para o serviço. Alguns chegaram de tarde, fizeram um lanchinho, já comeu um pãozinho. O pão faz parte do nosso... É por isso que não é difícil nós falarmos desse texto, que Jesus é o pão da... Porque nós conhecemos pão, nós temos padaria. Agora, quantos lugares não conhecem pão? Aí eu sempre conto uma história de um missionário que ficou muitos anos no campo missionário, e ele voltou frustrado do campo, não ganhou nenhuma alma para Jesus, voltou frustrado. Foi muitos anos lá no campo. Aí, a missão enviou um outro missionário. O outro missionário estudou o contexto do local, se preparou para o local, chegou lá, viu como é que eram as coisas. Quando ele entendeu o contexto do local, o que ele fez? Colocou uma caixinha de som lá na pracinha, ligou o microfone, ligou o violão, cantou uns cânticos. Na hora que foi pregar, ele falou assim: Jesus é a mandioca da vida. Todo mundo, Eles comiam mandioca de manhã, eles comiam mandioca no almoço, mandioca de tarde. Só de noite, como eles estavam enjoados de comer mandioca de dia, aí de noite, só de noite que eles comiam mandioca de novo. Então, quando apresentou para eles que Jesus era a mandioca da vida, não, eu quero, não, essa aí eu quero. A mandioca que vocês comem de manhã, rapidão vocês têm fome e almoçam. De tarde vocês querem comer mandioca de novo. Mas a mandioca que eu ofereço para vocês é para saciar a fome para a vida eterna. Acaba com a fome e vida eterna para vocês. Aos canão, eu quero esse negócio. Só que o outro ficou lá anos e mais anos, falando que Jesus era o pão
só porque está escrito na Bíblia pão da vida. Só que os caras nunca viram pão. Eles nem sabem o que é padaria. Então, é um bom exemplo para nós entendermos o que está na Bíblia, se faz parte ou não do contexto. Então tem parábolas que bate com a cultura do Brasil. Aqui no Brasil também tem isso. Show. Mas tem parábolas, isso aqui não faz parte da minha cultura. Eu preciso de pesquisar para ver o que acontecia na época. Por que Jesus fez isso? Por que Pedro fez isso? Por que Mateus fez isso? Aí quando você descobre o que acontecia na época, qual era o objetivo, entendeu? Aí você procura saber o que tem hoje aqui em Patinga, no Brasil. Aqui na Bíblia está dizendo isso. Mas eu vou pegar isso e vou colocar aqui. E a igreja vai entender a aplicação daquilo ali. Essa é a forma que nós precisamos de entender, ok? Eu coloquei aquele exemplo ali, de ourives. Tem um texto lá em Malaquias, é um texto que todo mundo gosta, Malaquias capítulo 3, do dízimo, mas o versículo não é sobre o dízimo. Não lembro se é um versículo antes ou se é um versículo depois. Deus fala assim: farei com vocês o que o ourives faz com a prata. Olha o que Deus falou: eu farei com vocês o que o ourives faz com a prata. Hoje o ourives ele faz cordão bonito de ouro, de prata, pulseira, anel. Não dá para pegar esse versículo e aplicar dentro do contexto de um ourives, de um profissional que mexe com cordão, pulseira, essas coisas chiques de joia. Não dá para pegar esse versículo e aplicar ao contexto hoje. Não dá. Mas você tem que perguntar para você mesmo: espera aí, o que Deus quis dizer aqui? Farei com o meu povo o que o ourives faz com a prata. O que o ourives faz com a prata? O ourives simplesmente, o que ele faz? Ele senta lá no seu banquinho, pega a sua tenaz, chamada de alicate, segura a prata e põe no fogo. Nem pisca, nem mexe. De uma hora para outra, é o contexto da época. Não dá para aplicar no contexto do ourives hoje, por causa da tecnologia, modernidade. Mas na época, o cara colocava a prata no fogo, as escórias, o fogo ia tirando as escórias, a sujeira. Quando é que o ourives sabia o momento certo de tirar a prata do fogo? Ele está lá o tempo todo olhando. Ele não conversava com ninguém, não olhava para ninguém, não piscava os olhos. O momento certo era a hora que ele via a imagem dele na prata. A hora que ele via a imagem dele na prata, Deus pega o contexto do povo, Deus usa a linguagem do povo. Farei com o meu povo o que o ourives faz com a prata. Deus vai lapidar o povo, vai tirar a escória do povo. Aí quando Deus vê a imagem dele, podemos aplicar a imagem de Cristo em nós. Minha igreja agora está preparada. Tirou as escórias, tirou a sujeira. É o contexto daquela época. Não dá para usar no contexto do ourives hoje. Mas você percebe-se como que era na época. Aí você procura alguma coisa hoje e encaixa para trazer aplicação, seja numa aula, seja numa pregação, porque o avivamento tem a ver com aquilo que eu estou entendendo. Se subir aqui só para contar a historinha de grego e hebraico, só para contar a historinha de como que era lá, sem trazer uma aplicação, não tem valor. O avivamento é quando ouve, entende, recebe e tem desejo de colocar em prática. Para eu receber, eu preciso de entender. Para eu entender, é necessário que alguém explique. Alguém explicando, eu entendendo, vou colocar em prática, é meu avivamento. Avivamento pela palavra de Deus. Agora, se você apenas lê a Bíblia, só lê para ganhar um brinde no final do ano, não tem muito valor para você.
Você precisa de entender que eu preciso de estudar a Bíblia, ok? Então nós vencemos o abismo temporal, o abismo contextual. Eu preciso de entender o contexto. E num texto que você lê, está tudo ali. O abismo temporal está ali, o abismo é um buraco. Você está indo aqui com vontade de ler a Bíblia, um bitelo de um buraco, querendo chegar lá. Só que esse buraco ele chama tempo, contexto, linguagem. E você precisa de voltar, dar uma acelerada para conseguir vencer esse abismo. Esse abismo. É mais ou menos assim, ok? Abismo cultural. O mundo dos escritores bíblicos já não mais existe. Estão no passado sua cosmovisão, características, costumes, crenças, enquanto que as escrituras têm sua mensagem para todos os tempos. Cultura. Se Jesus fosse falar o que está em João 14, se fosse para Jesus hoje falar aqui, ia ser complicado. Jesus usou um contexto de um casamento. Se fosse ele falar hoje, ia ficar complicado no contexto, no mundo hoje de casamento, né? Não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for isso, não teria dito, vou preparar um lugar, preparar um lugar. O rapaz vai lá, viaja para conhecer a futura esposa, aí ele deixa um dote lá com o sogrão, deixa um valor lá com o sogrão, fala com o sogrão e fala com a futura esposa que ele vai voltar para construir o apartamento, minha casa, minha vida. E depois de minha casa e minha vida estiver tudo pronto, ele vai mandar os colegas dele na frente para avisar ela que o noivo vem, né? É o contexto. O Espírito Santo está aqui avisando para a gente que o noivo vem. Era o contexto da época. Vou preparar um lugar. Jesus veio, deixou o dote, né? Pago, foi, deixou bem claro que não nos ia deixar órfãos. O melhor amigo dele está com a gente aí, e ele falou que vai preparar um lugar, e está preparando um lugar, e nós estamos aguardando esse dia. É o contexto. Mas se for olhar o contexto hoje, do namoro, noivado, casamento, não vai encaixar ali, né? Não vai encaixar ali. Quando se assusta, quando o pai e a mãe assustam, a filha e o filho já casou, né? Vamos lá. Então, a gente precisa de vencer mais um abismo. Abismo contextual. Gente, é claro que são vários exemplos. A gente está dando um exemplo de cada ali só para a gente ter essa ideia, que contexto é esse, né? Para a gente ter essa ideia, contextual, temporal, autoral, para a gente entendendo. Vamos lá. Está sendo claro? Ok? Abismo linguístico. As línguas da Bíblia já não existem. Hoje já não se fala mais o aramaico, o hebraico dos tempos bíblicos, mesmo nos países onde a Bíblia foi escrita. Os leitores devem levar em conta essas particularidades, conhecendo não só as línguas originais, mas a maneira de pensar e de se expressar desse povo no contexto em que viviam. A gente precisa de entender a questão da linguagem, né? A gente não domina o hebraico, a gente não domina o grego, a nossa Bíblia está no português. Se tem uma língua difícil para compreender, é o português. Você aprende japonês, hebraico, grego, mas todo mundo lá de lá, quando quer aprender o português, né? Nosso português não é fácil, mas a Bíblia foi traduzida para a nossa língua, graças a Deus por isso, e hoje nós temos a Bíblia na nossa linguagem. Mas eu estou lendo a Bíblia no português. O Antigo Testamento, hebraico, algumas partes no aramaico. O Novo Testamento, no grego. É um abismo que nós precisamos de vencer. É um abismo que nós precisamos de vencer. Eu não sei nada de grego, eu não sei nada de hebraico. Aí, tem coisa que está ali na Bíblia, que a gente tem que entender que o autor teve que dar os pulos dele. Por exemplo, gente, Deus, Ele arrepende ou Ele não arrepende?
Apenas o meu lado esquerdo, direito e do meio responde. Deus arrepende ou não arrepende? Quem acha que Deus arrepende, levante a mão. E aí? Quem acha que Deus não arrepende, levante a mão. Só que a Bíblia fala que Deus arrependeu de ter feito. Isso está muito claro na Bíblia. Deus arrependeu de ter feito o homem. Mas a Bíblia também fala que Deus não é homem para que se minta e... Aí faz igual a Chiquinha. E aí? Vamos lá. O autor da Bíblia, quando ele vai traduzir para a nossa linguagem, ele depara com a língua hebraica. Aí ele fica tentando achar o que eu coloco aqui no português para eles entenderem o que está no hebraico. Porque lá no hebraico escreveu o sentimento de Deus. O cara que já escreveu em hebraico, ele já não conseguiu expressar o sentimento de Deus quando Deus olha para o homem. O cara que escreveu em hebraico, ele não conseguia expressar o sentimento de Deus. Mas ele colocou uma palavra lá no hebraico, que ele conseguiu expressar na linguagem hebraica o sentimento de Deus quando arrependeu de ter feito homem. Só que quando ele vai passar para o português, João Ferreira de Almeida, ele falou: meu Deus, o que é que eu coloco aqui? Para tentar aproximar mais do sentimento de Deus. Ele foi e colocou a palavra arrepender. Não, é uma palavra que aproxima para a gente entender que Deus estava por aqui. Mas a Bíblia explica, a própria Bíblia. O outro texto fala que Deus não é homem para que se minta e nem se arrependa. A verdade é que Deus não arrepende. Agora, talvez você arrependeu do carro que você comprou. Se eu soubesse que esse carro dava problema demais. Talvez você arrependeu do lugar que você foi viajar. Se eu soubesse que essa praia é ruim assim. A gente só arrepende porque a gente não sabe do amanhã. Deus sabe do amanhã? Não tem como Deus arrepender. A gente arrepende de coisas que nós cometemos por não saber como que ia ser. Mas Deus sabe todas as coisas. Então não tem como Deus arrepender. Mas voltando ao assunto, a Bíblia está lá na linguagem arrependeu. É porque a gente tem que entender quem é que escreveu. E quem é que escreveu está tentando aproximar o máximo para quem estiver lendo, tentar entender mais ou menos o sentimento que passava no coração de Deus. Ok, gente? Por exemplo, vamos lá. Lá no céu, nós vamos andar em ruas de... Mentira ou verdade? Mentira ou verdade? A gente ouve música, que nós vamos andar em ruas de ouro. A gente ensina na escola dominical. Eu ensino na escola dominical. A gente prega. Está errado dizer? Não. Não está. Mas a gente precisa entender a questão da linguagem. Vamos lá, gente. Olha bem. O ouro. Repete comigo. Ouro. Mas ouro é corruptível ou incorruptível? É o quê? É incorruptível? O ouro? Tem gente matando outro para arrancar um cordão no pescoço de alguém? O ouro é corruptível ou incorruptível? O ouro é um objeto corruptível. Sim ou não? Mas no céu não vai entrar nada? No céu não vai entrar nada? Como é que lá tem rua de ouro? Se o ouro é corruptível e no céu não entra nada corruptível, como é que lá vai ter o rua de ouro? Hein? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? A gente precisa de entender que o autor, quando João do Apocalipse teve uma visão, e ele lá no céu, andando naquelas ruas, e ele pensava assim: meu Deus, uau, hashtag meus irmãos vai ficar doidão. Só que tudo que ele via lá no céu, não tinha nada na terra
igual. O que tem lá, nossos olhos, nossos ouvidos ainda não ouviu nem nada que está lá. Só que na hora, Jesus falava, anote tudo, anote tudo. Ao cara, na hora de escrever para passar para mim, para você, ele não sabe explicar o que ele viu lá. Não sabe. Vai além do nosso entendimento. Só que João conhecia um objeto aqui na terra, que é muito valioso, e que todo mundo fica com um zoião nele, por causa de uma graminha. Que objeto é esse? Se esse povo fica com um zoião em uma graminha de ouro, eles vão ficar loucaço, quando eu falar que a rua toda lá é de ouro. É assim. Então o que está ali na Bíblia, a linguagem é para expressar algo que é compreensível a nós. Amém, queridos? É simples. Ouro é corruptível, mas no céu não entra nada incorruptível. Mas a gente precisa entender que quem escreveu é humano, e por ser humano ele precisava de encaixar algumas expressões, algumas palavras, porque ele não sabe explicar o que ele via lá. Aí ele tentava aproximar da realidade. Então a gente precisa de entender isso, ok? Tranquilo? Por exemplo, qual é o amor de Deus? Qual é o amor de Deus? Qual? Ágape. Está certo. Teologicamente o amor de Deus é ágape. E nós vamos continuar falando que o amor de Deus é ágape. Só que, é claro, você não vai dar uma bobeira dessa no domingo à noite pregando. Eu estou falando aqui porque eu imagino que líderes, professores de escola dominical, alunos de teologia, você tem que falar isso no grupo reservado. É simples, mas tem gente que ouve de um jeito, fala de outro. O amor de Deus é ágape. Teologicamente é ágape. Porque lá no grego tem storge, eros, filéu e o ágape. Só que aí, no português, só tem amor. O cara casa com a esposa dele e vai fazer amor. O camarada encontra com a mulher no boteco ali, primeira vez que vê ela, já vai fazer amor. No português tudo é amor. Só que no grego não. No grego, se é para isso, é o storge. Se é para isso, é o eros. Eros de erótico. Se é para isso, é o filéu. Se é para isso, é o ágape. Então no grego, para cada sentimento, é um amor diferente. Agora, por que teologicamente o amor de Deus é o ágape? Lá na Grécia, os gregos tinham vários deuses. Esses 4 amores que eu falei aqui no grego, qual desses 4 que vocês acham que os gregos adoravam os deuses deles? Qual amor? O que vocês acham? É o ágape. Quem era louco de adorar um Deus com amor inferior? Então eles prostravam diante dos deuses deles, seja de madeira, de ouro, de prata, o que for, mas a expressão para os deuses deles era um amor ágape. Era a maior expressão de amor que eles tinham. Então, se é o maior é o ágape, então, imagina você chegando lá e pregando de Jesus para eles, apresentando Jesus para eles como um Deus verdadeiro. Aí eles passam a entender que Jesus é o Deus verdadeiro. E quando eles passarem a entender que Jesus é o Deus verdadeiro, vocês vão virar para eles e falar assim: vocês entenderam que Ele é o Deus verdadeiro? E eles vão dizer: sim, nós entendemos. Então, pega esse amor aí que você está adorando, esses deuses de madeira e prata, e oferece a Ele. A maior expressão de amor que eles tinham, qual era? Ágape. Vocês entendem por que teologicamente o amor de Deus é o ágape? O Novo Testamento é escrito no grego. Mas, olhando para o lado de Deus, qual é o amor de Deus? Não tem jeito de medir. É tanto que o cara teve que escrever, é de tal maneira. Ok? Quando expressa o ágape, é a expressão máxima do amor do grego. Mas mesmo sendo a expressão máxima, o ágape, ainda está muito longe de ser o amor que Deus tem por nós. A ponto do camarada escrever: gente, eu não sei explicar. Escreve aí, de tal maneira.
Não tem como explicar. Quem entendeu, diga amém. Então, são coisas que a gente precisa entender e se colocar no lugar de quem está escrevendo. Então, o abismo linguístico, né, o hebraico, o grego, por exemplo, a gente precisa de entender. Você vai estudar a Bíblia, nome de pessoas e nome de lugares, não lê por ler, não. Pesquisa. Às vezes você não precisa nem de estudar um contexto todo para entender um pedacinho assim. Pesquisa o contexto. Qual o significado do nome desse personagem? Qual o significado do nome dessa cidade que está aqui na Bíblia? Porque só o significado do nome daquele personagem, ou daquele nome daquele lugar, daquela cidade, já abre um leque do contexto. Já abre a sua visão. Opa! Uau! É por isso que está dizendo isso aqui, porque essa cidade significa isso. Uau, cara, que legal! Agora eu entendo esse contexto, porque o nome desse personagem significa isso. Isso é top demais. Não negligencia. Vai preparar uma pregação? Vai preparar uma escola dominical? Vai preparar um estudo bíblico? Apareceu o nome de uma pessoa, apareceu o nome de um lugar, hashtag parou, hashtag consultar aqueles nomes. A sua visão já começa a abrir ali, ok? Faz isso, é uma dica que eu te dou. Compre livros que têm o significado dos nomes da Bíblia, nome de pessoas, nome de lugares. Eu tenho lá em casa, me ajuda demais da conta. Por exemplo, meu nome é Jorge Antônio Oliveira. Aí eu descobri que Jorge é o pai da minha mãe, e que Antônio é o pai do meu pai, e que Oliveira é da família. Uau, descobri! A Bíblia é isso. A Bíblia é isso, ok? Faça isso. Então, eu não trouxe o banner, porque eu vim direto da empresa. Mas na verdade esqueci, podia ter colocado dentro do carro. Um banner com alfabeto hebraico. Talvez aqui não dá para enxergar muito não, mas vamos lá. Deus não mudou o nome de Abrão para Abraão à toa. Deus não mudou o nome de Sarai para Sara à toa. Toda vez que Deus muda o nome ou coloca, aquele nome tem a ver com aquela história. Tem a ver com aquela história. Por exemplo, antes era Avram, depois Avraham, que é Abraão. Deus acrescentou, deixa eu ver só, aqui ó, vermelho no vermelho. Deus acrescentou uma letrinha, nome de Abrão, a letrinha chama Ré. Essa letrinha significa para os judeus, vidas. Acrescentou uma letrinha. Então mudar de Abrão para Abraão, não é simplesmente só mudar. Deus está mudando uma história. Deus está mudando uma história. Deus colocou no nome dele uma letra que significa vida. Gerar vida. Só que se Abrão vai gerar vida, então não pode ser mais Sarai. Porque Sarai termina com a letrinha, a última letra de Sarai é a menor letrinha do alfabeto hebraico. Aquela letrinha significa pronome de posse. Meu, minha, meus, minhas. Então, olha bem, a palavra Sara significa princesa. Repete comigo, S-A-R, Sar é príncipe. E Sara é o que? Princesa. E Sarai? A última letrinha do nome Sarai significa pronome de posse. Então é minha princesa. Toda vez que Abraão falava assim, Sarai, ele quis dizer minha princesa. Só que quando Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão, acrescentando o nome dele, as letrinhas significa vida, ele pega essa mesma letra, ele tira aquela letrinha de Sarai, que significa pronome de posse, minha, e coloca a mesma letrinha nela, aí fica só Sara. Só Sara. Porque se ele vai ser pai de nações, ela vai ser a mãe. Ela vai deixar de ser princesa só dele, para ser princesa de toda a nação. Então mudou uma história. É por isso que quando a Bíblia fala que não será tirado nem um tio, nem um J, é porque se você tirar uma letrinha, muda
o contexto. Muda todo o contexto. Sem contar que cada palavra no hebraico, ela tem um valor numérico. Se você tirar uma letrinha de uma palavra como essa, você está mudando o valor numérico. No português tem A, B, C, D, E, E, e tem 1, 2, 3. No hebraico não. No hebraico não tinha 1, 2, 3, 4. No hebraico era só a letra. Aí a letra tal valia 1, a outra valia 2, a outra valia 3. Juntando essa com essa vale 10, essa com essa vale 11. Então o hebraico, cada letra daquela ali tem um valor numérico. Então em uma palavra, se somar os valores numéricos, vai chegar no valor X. E Deus, Ele é chique nesses valores. Todas as palavras têm um valor. Eu não lembro como que pronuncia mais, mas tem uma palavra no hebraico, que eu esqueci como que pronuncia. Se contar os valores numéricos, né? Tipo assim, essa letra vale 10, essa vale 2, essa vale 50, tal. Tem uma palavra no hebraico, se contar os valores numéricos, dá justamente o número de dias de 9 meses de uma mulher grávida. Essa palavra é o quê? Gravidez. Se contar os valores numéricos, é justamente isso. Quando Deus fala, não é para tirar nem um tio, nem um J, porque Ele sabe, se tirar, muda o contexto. Se tirar, muda a história. Quem está entendendo, diga amém. Então, é um abismo. É um abismo. Hebraico, grego, é um abismo mesmo. Só que às vezes, não precisa nem de você fazer curso de hebraico. É só pegar os materiais que já traz essa orientação. Isso já vai te ajudando. E a gente tem condição. Gente, por favor, seja sincero. Eu, quando eu estava preparando para casar, 21 anos atrás, construindo, novo de Uzi Minas. Hoje meu salário é esse aqui, mas graças a Deus naquela época era um pouquinho menos. Mas aí, sofrendo para construir. Aí eu com aquela vontade de, me colocar para lecionar para os jovens, escola dominical, um jovem recém-casado. Na verdade comecei a lecionar antes, de casar, com 17 anos. Eu simplesmente com vontade de aprender, construindo para casar. Eu fui lá e comprei 2 coleções de livros, o Antigo e o Novo Testamento, vontade de aprender. Parei a construção para comprar materiais. Hoje, quando eu entro no Google, na internet, os livros que parou a minha construção, é só clicar na palavra baixar. E você não baixa. O livro que parou a minha construção, está escrito lá, baixar. Aí você não baixa porque você está atrasado, não vai gastar 3 minutos, não vou poder ficar aqui esperando baixar. Tanto de livro que está hoje na minha estante lá, quando eu olho assim, a facilidade, muita facilidade. E a gente só colocando dificuldade. O livro que parou a minha construção, #baixa aqui. Então, invista, tá? Vamos dar um outro exemplo aqui, olha. No grego, não será tirado nem um J e nem um tio da minha palavra. Às vezes o pregador chega aqui, meu irmão, não será tirado nem um tio, nem um J, e os irmãos, aleluia, aleluia, aleluia. Aí você chega no pregador, que J é esse? Sei lá. E aí? J. O J é da menor letrinha do alfabeto hebraico. Deixa eu ver se dá para ajudar alguma coisa ali. Tá aqui na frente, tá conseguindo ver? Tá? É o Yud. Essa é a mesma letrinha que termina o nome de Sarai, pronome de posse. Você pode ver, olha todas as letras. Ela é a menorzinha. Ela é a menorzinha. Todas têm um padrão, mesmo tamanho. Todas são isso aqui, ó. Ela é só isso aqui. Não será tirado nem um J da minha palavra. Acho que é Mateus 5,18, se eu não me engano. O Yud é como se Deus falasse assim: a menor letra que vocês têm no alfabeto é o Yud, mas não a despreze só porque é a menor, porque ela tem um valor. Só que o Yud, repete comigo, Yud, quando vai para o grego, Iota, repete, Iota, no hebraico é o quê? Yud, no grego, Iota. Quando chega no português,
J. É igual alfabeto. Por que a gente fala alfabeto? No hebraico, Aleph, Beit. No grego, alfa, beta. No português, alfabeto. É tipo telefone sem fio, lembra? Quando vocês eram do meu tamanho, que vocês brincavam? Telefone sem fio. Falava uma palavra aqui, e só para ver o que chegava aqui. Então, são expressões. A palavra Belém, a gente conhece na Bíblia como Belém. Mas lá, alguém lembra o significado de Belém? Olha, é bom, por isso que é bom, vai ler, mas não passa por cima não. Opa, Belém, deixa eu ver o que significa Belém. Aí você vai descobrir que é casa de pão. Aí você vai entender, poxa vida, Noemi morava dentro da padaria, e saiu da padaria para ir embora, agora está voltando querendo mais pão, e morava dentro da padaria. Isso te ajuda a entender o contexto. Mas repete comigo, Belém. Lá no hebraico, Bet, repete, Bet, Lehem. A casa Bet Shalom, casa de paz. Shalom é paz, Bet é casa, Bet Shalom, casa de paz. Bet Lehem, Lehem é pão. Bet Lehem, padaria. Bet Lehem, casa de pão. Só que ó, é como se você falasse depressa. Betlehem, 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 Belém. Chegou no português Belém. É igual Jerusalém. Por que chegou no português Jerusalém? Lá no hebraico é Yerushalayim. Aí chega no grego, depois chega no português Jerusalém. Só para você ter ideia, Jerusalém no hebraico é Yerushalayim. Yerushalayim. Ir é cidade. Shalom é o quê? Cidade da Jerusalém. Ok? Só que quando chega no português, são essas expressões. Não precisa estudar grego e hebraico. Só faz uma pesquisa. O que significa Jerusalém? Aí você vai descobrir. O que significa Belém? Você vai descobrir. O que significa Abraão? O que significa Sara? Aí você vai descobrir. Por que J? Yud, Iot, J. Aí tem Bíblia que não fala J. Tem Bíblia que fala I. Não será tirado nenhum I. É porque o Yud é o Y. E o som do Y é I, não é? No português, se você escrever uma palavra com Y, você não vai ler com som de I. Por isso que alguma Bíblia não está escrito J, está escrito I. Mas é só para a gente entender alguns abismos, né, linguísticos que acontecem. Só que a gente também precisa entender outra coisa. Quando Deus muda os nomes, Ele tem um porquê que Ele está mudando o nome. Não é correto a gente falar assim, antes era Saulo, agora encontrou com Jesus e Deus mudou o nome dele para Paulo. Quem pode dizer amém? Não tem nada a ver não. Nada a ver. Ok? Toda vez que Deus muda o nome, está lá bem claro por que mudou, o que significava e o que significa. Agora lá em Atos, você não vai encontrar lá, agora não será mais Saulo, será Paulo. Não, tem isso não. Você está lendo Atos, de uma hora para outra, se você menos perceber, você já está lendo Paulo. Tem a ver com o contexto. Hoje ele está aqui no Brasil. Jorge, chegou nos Estados Unidos, George, está aqui Maria, chegou lá, Mary. Vocês estão entendendo mais ou menos? Ok? Saulo, Paulo. É só questão de linguagem. Não tem nada a ver que Deus mudou de antes era Saulo, agora é Paulo. Não, é legal falar isso, mas Deus não mudou o nome dele igual mudou Abraão, né? Não, lá é uma mudança natural por causa de geografia. Quem entendeu, diga amém. Vamos lá. Olha aí acróstico, né? Vai fazer um acróstico do nome de Jesus. J de justiça, E de eterno, S de Salvador, U de único, S de Senhor. O Salmo 119. Por que o Salmo 119 é o maior da Bíblia? O alfabeto hebraico tem 22 letras. O alfabeto hebraico tem quantas letras? Sabe o que o salmista fez?
Ele pegou a primeira letra do alfabeto hebraico, ele pegou a primeira letra do alfabeto hebraico e escreveu um poema com iniciais dessa letra. Exemplo, a nossa primeira letra do nosso alfabeto é qual? A. Aí o salmista pegou a letra A, vamos transpor para o nosso alfabeto, para vocês entenderem o que ele fez com o alfabeto hebraico. Letra A. Amar a Deus acima de todas as coisas é muito bom. Qual que é a próxima letra? Bondoso é o Senhor para todo ser. Letra C. Como é bom servir. O salmista fez isso. Ele pegou todas as letras do alfabeto hebraico e fez um acróstico. Tem quantas letras o alfabeto hebraico? Quantas? Se você abrir o Salmo 119, tem Bíblia que está escrito lá, no versículo 1, em cima ou do lado, Aleph. Tem Bíblia que não está escrito Aleph, mas está uma letrinha, tipo essa aqui, ó. Aqui, ó. Tipo essa. É a primeira letra do alfabeto hebraico. Tem Bíblia que está escrito Aleph, e tem umas que não está escrito, mas só está a letrinha. Só para falar que é a primeira letra do alfabeto. Agora, vamos lá, gente. Uai. Vamos lá. Vamos lá. Presta atenção. Salmos é canção. Salmo é poema. Só aproveitando aqui e falar. Não é correto a gente dizer, abra sua Bíblia no Salmo capítulo 10. Abra sua Bíblia no Salmo capítulo 100. Salmos é poema, Salmos é poesia. Então poesia a gente não fala capítulo, poesia a gente fala número. Abra sua Bíblia aí no Salmo número 1, abra sua Bíblia aí no Salmo 100, Salmo 150. Só que a gente costumou tanto falar capítulo, que quando a gente vai falar a gente acaba, quando já percebemos, já foi. Mas não precisa voltar atrás e corrigir, falou, já falou. Mas se você lembrar antes e falar corretamente, abra sua Bíblia no Salmo 1, Salmo 10, mas não é correto falar capítulo. Gente, é só questão de conhecimento mesmo, tá? Não vai atrapalhar a sua vida espiritual em nada. Mas se você conhece o que é certo, nada melhor de fazer certo, tá bom? O Salmo 119, por que ele tem 176 versículos? Porque tem 22 letras no alfabeto hebraico. Aí o salmista, é por isso que na sua Bíblia, se você olhar o seu Salmo 119, tem 8 versículos. Depois de 8 versículos, aí tem a segunda letra. Mais 8 versículos, terceira letra. Mais 8 versículos, quarta letra. 8 vezes as 22 letras, vai chegar em 176 versículos do Salmo 119. Por que 8 versículos? Primeira estrofe. Os outros 8 versículos, segunda estrofe do poema. Os outros 8 versículos da terceira letra, terceira estrofe do poema. Então, o Salmo 119, ele é o acróstico de qual alfabeto? Alfabeto hebraico. Deixa eu aproveitar e te falar uma coisa. Não usa o Salmo 119 com seus filhos, e nem na sala de aula com as crianças, dizendo assim, se você desobedecer de novo, eu vou colocar você para ler o Salmo 119 todinho. Faz isso não. Porque o Salmo 119, ele é muito rico, sabe? O que o salmista faz com o Salmo 119 é uma riqueza profunda. Aí a criança já cresce tendo ódio do Salmo 119, porque por ignorância o pai, ou a mãe, ou o professor de escola dominical fala, eu vou colocar você para ler o Salmo 119. Aí a criança entende que tem problema nesse Salmo 119. Então, por favor, faz isso não, tá bom? Vamos lá, gente. Qual é hoje o símbolo do cristianismo? Qual é o símbolo do cristianismo hoje nosso? Não. Coloquei primeiro só para te pegar. Quem aqui já viu um desenho de um peixe em um carro, na traseira de um carro? Ou quem é dono coloca onde quiser, né? Na frente, do lado. Todo mundo que já viu um peixe na traseira de um carro? Quando você olha aquele peixe, ali vai um cristão. E provavelmente aquele cristão é um presbiteriano, que eles têm muito costume. Eu tive um professor na faculdade teológica que ele me presenteou com um broxinho de um peixinho.
Os presbiterianos, eles têm muitos costumes do peixinho no carro. É legal, ali é um símbolo de cristão. Mas por que o peixe se tornou símbolo de um cristão? Nós estamos ainda num contexto linguístico, ok? No português é peixe, mas no hebraico, o vermelho, ictus. Lá você não falava, vamos comer peixe? Não, vamos comer ictus. Peixe é no português. Mas eles descobriram que dentro de ictus, repete comigo, ictus, mais alto, ictus, só para raciocinar mesmo, ictus, eles descobriram que tudo no grego, I de Jesus, CH de Christos, TH de Theos, onde nós estudamos teologia, U de Uios, filho, S de Soter, onde nós estudamos a matéria soterologia, doutrina da salvação. Eles descobriram que nas iniciais da palavra peixe, que no grego é ictus, eles viram que tem iniciais, tem Jesus, tem Cristo, tem Deus, tem Filho, tem salvação. Aí, como naquela época era meio complicado expressar que era cristão, se eu chegasse pertinho dele ali, ele é cristão ou não é? Eu vou aí. Desenha um peixinho, ele olha, entende o mistério, desenha um peixinho, opa, conectamos. Era a forma que eles conectavam, ok? Palavra grega, ictus. Agora, é claro que hoje a cruz é o símbolo do cristianismo. Por questão de cultura, nós não temos costume, em muitas das nossas igrejas, ter uma cruz. Mas a cruz é o símbolo do cristianismo, né? Por questão de cultura, a igreja católica é muito comum. Mas muitas igrejas cristãs, Europa fora, muito comum a cruz. Isso é só questão de cultura, né? Mas lembrar que o peixe tem a ver com símbolo do cristianismo, porque eles se conectavam. Pessoal, a Dia está aí, ela pediu para parar para o intervalo 8h30, vê se a Dia está aí, só para, se eu posso liberar vocês. Pessoal, olha aqui, a Dislene, da coordenadora com a equipe, falou 15 minutos para o intervalo, ok? 15 minutos, só que eu achei que é muito corrido 15 minutos, aí eu combinei com ela, 14, tranquilo? Vamos lá, 14 minutos vocês voltam, e nós vamos falar sobre esse cara aqui, ó, esse abismo autoral aqui, tá bom?